Sabe, vivi muitos crashes mais do que consigo contar, na verdade. E as pessoas sempre me fazem a mesma pergunta depois de cada um. Charlie, eles disseram, como você ganhou dinheiro quando todo mundo estava perdendo tudo? E a resposta não é o que você espera. Veja bem, eu não ganhei dinheiro durante os crashes. Não exatamente. Ganhei dinheiro porque possuía as coisas certas antes dos crashes acontecerem. Essas coisas, esses ativos, foram o que me protegeu, o que me permitiu não só sobreviver, mas prosperar. Passei por consideráveis colapsos e recessões. A bolha.com em 2000, a crise financeira em 2008, o crash da Covid em 2020. E sabe de uma coisa? Toda maldita vez, eu tinha os mesmos 3 tipos de ativos. As mesmas 3 coisas no meu portfólio me protegendo, aumentando minha riqueza, mesmo quando tudo ao redor estava desmoronando. E hoje vou te dizer o que é. Porque se você vai investir no longo prazo, se vai construir riqueza de verdade, precisa dessas 3 coisas. Não uma ou 2, as 3. Elas trabalham juntas, protegem umas das outras, criam uma fortaleza ao redor de sua riqueza. E quando os crashes chegam, e eles sempre chegam, você vai estar pronto. Deixa eu começar com a primeira. A mais importante, na verdade. Dinheiro em caixa. Eu sei o que você está pensando. Charlie, dinheiro em caixa não cresce, fica parado ali. A inflação vem e tudo, e você está certo. Dinheiro em caixa é um investimento terrível a longo prazo. Mas aqui está o que as pessoas não entendem. Dinheiro em caixa não é investimento, é munição. Veja bem, durante um crash, quando todo mundo está em pânico vendendo e o mercado está 30%, 40%, 50% para baixo, é aí que as oportunidades aparecem. É quando empresas ótimas entram em promoção, quando você pode comprar dólares por 50 centavos. Mas você só consegue aproveitar essas oportunidades se tiver dinheiro na caixa. Se estiver totalmente investido, se cada dólar que está vinculado em ações, quando o crash chegar, você não pode fazer nada. Só assiste. Assiste essas oportunidades incríveis passarem e não conseguirem agir. Eu sempre mantenho dinheiro na caixa. Sempre. Na Berkshire, normalmente temos algo entre 20 bilhões e 150 bilhões na caixa. As pessoas acham loucura. Dizem, Charlie, você está perdendo dinheiro para a inflação. Deveria investir essa caixa. Mas eu não estou perdendo dinheiro. Estou sendo paciente. Estou esperando. Por oportunidades, por crashes, por momentos em que posso usar essa caixa a preços incríveis. Deixa eu te contar sobre 2008, a crise financeira. Tudo estava desmoronando. Os bancos estavam quebrando, o mercado em queda livre. E eu tinha caixa, muito caixa. Então fiz negócios. Investi no Goldman Sachs, na General Electric e no Bank of America depois. Não porque era corajoso, não porque era mais inteligente que todo mundo, mas porque tinha dinheiro na caixa. E as empresas precisavam desse dinheiro. O resultado é que esses investimentos me renderam bilhões, literalmente bilhões de dólares. Mas aqui está uma questão. Só pude fazer esses investimentos porque tinha dinheiro na caixa, porque não estava totalmente investido quando tudo estava subindo. Tinha sido paciente, tinha esperado. Veja bem, dinheiro em caixa te dá opções. Quando você tem caixa, pode agir quando os outros não podem. Pode ser ganancioso quando os outros têm medo. Mas se não tem caixa, se está totalmente investido, está preso. Só posso assistir. E assistir oportunidades passarem é a pior sensação que existe no mundo dos investimentos. Agora, quanto dinheiro em caixa deveria manter? Depende de muita coisa. Sua idade, sua tolerância ao risco, quanto precisa para viver. Mas, como regra geral, diria que deveria sempre ter pelo menos 6 meses de despesas em caixa. Esse é seu fundo de emergência, sua rede de segurança. E, além disso, deveria ter dinheiro na caixa que você pode investir. Eu chamo de pólvora seca. Quanto de dinheiro deve ser esse? De novo, depende, mas diria algo entre 10% e 30% dos seus ativos investíveis. Quando o mercado está caro, quando tudo está subindo e as pessoas estão eufóricas, aperte mais a caixa. Quando o mercado está barato, quando tem sangue nas ruas, feche menos caixa, porque é aí que você quer estar usando ele. A chave é sempre ter um pouco, nunca estar totalmente investida, porque os crashes sempre chegam, e quando chegam, dinheiro em caixa é rei. Agora deixa eu passar para o segundo ativo, empresas de alta qualidade. Não qualquer empresa, não ações que você espera que subam, mas empresas reais, de alta qualidade, rigorosos. Veja bem, durante um crash, a maioria das ações cai. Tudo cai, na verdade.
mas nem todos os negócios são igualmente afetados. Algumas empresas, as ótimas, na verdade ficam mais fortes durante as quedas. Por quê? Porque os concorrentes mais fracos quebram e eles conseguem ganhar participação de mercado, pegar ativos baratos e, quando a economia se recupera, estão em posição ainda melhor que antes. Deixa eu te dar um exemplo. Coca-Cola. Warren comprou em 1988. Passou por 5 grandes crashes até agora. E toda maldita vez, a Coca se sai bem. Por quê? Porque as pessoas continuam bebendo refrigerante mesmo numa recessão, mesmo numa crise. Podem beber um pouco menos, mas ainda bebem. E a Coca tem essa marca incrível, esse sistema de distribuição global, esses relacionamentos com cada varejista e restaurante do planeta. Você não consegue replicar isso. É um fosso, uma vantagem competitiva que só fica mais larga com o tempo. Então, quando o mercado quebra, quando a ação da Coca cai 30% ou 40%, a gente não entra em pânico, porque conhecemos o negócio e sabemos que o negócio está bem. Eventualmente, o preço da ação alcança a realidade. Sempre alcança. Veja, é isso que empresas de alta qualidade fazem. Sobreviveram aos crashes, continuaram ganhando dinheiro, superando clientes. E se você as possui, se apenas segura e não entra em pânico, vai ficar bem. Porque quando o mercado se recuperar, você voltou onde estava, e aí continua subindo. Mas se possui empresas de baixa qualidade, empresas alavancadas, ou cíclicas, ou dependentes da economia, elas não podem sobreviver ao crash. Elas podem quebrar, e aí seu investimento vale zero. Essa é a diferença. É por isso que a qualidade importa tanto. Agora, o que torna uma empresa de alta qualidade? Bem, tem algumas coisas que você procura. Primeiro, ela precisa ter uma vantagem competitiva forte, um fosso, algo que a protege da concorrência, uma marca, efeito de rede, economias de escala. Se não for assim, os concorrentes podem entrar no mercado e acabar com ela. Segundo, precisa gerar caixa, muito caixa, não só receita, dinheiro real que entra no negócio, porque dinheiro em caixa é o que importa. É o que permite o negócio sobreviver a tempos difíceis, pagar dividendos, investir em crescimento. Não adianta gerar 1 bilhão de receita e ter 1 bilhão de despesas. É preciso sobra na caixa. Terceiro, precisa ter boa administração. Pessoas em que você confia, pessoas que são espertas e honestas e que pensam como donos. Porque se a administração é ruim, até uma empresa ótima pode ser destruída. E quarto, precisa vender algo que as pessoas realmente precisam. Não algo que as pessoas querem, mas sim precisam. Ou pelo menos querem muito em tempos bons e ruínas. Porque se você está vendendo algo discricionário, algo que as pessoas podem facilmente cortar, vai ter problemas numa recessão. Então essas são empresas de alta qualidade. E se você possui um portfólio delas, se possui 5 ou 10 ou 15 empresas ótimas, vai se dar bem durante os travamentos. Não porque elas não vão cair, até empresas ótimas caem na crise, mas porque essas empresas vão sobreviver e voltar e continuar crescendo. Esse é o segundo ativo, empresas de alta qualidade. Agora deixe-me contar sobre o terceiro ativo, títulos públicos. E eu sei que os títulos não são sexys, não são emocionantes, não são muito falados, mas são importantes, muito importantes. Veja bem, títulos, especialmente títulos de alta qualidade, como os do governo de curto prazo, fazem algo que ações não fazem. Fornecem estabilidade, fornecem liquidez. Quando há um acidente, quando todo mundo está em pânico, os investidores fogem para a segurança. E segurança significa títulos do governo. Então, quando as ações estão caindo, os títulos normalmente sobem, ou pelo menos não caem tanto. Isso ajuda a amortecer seu portfólio, reduz a volatilidade geral. Agora deixe-me ser claro sobre uma coisa. Na Berkshire, temos centenas de bilhões de dólares em títulos do governo. Bilhetes do Tesouro, títulos de curto prazo, mas são títulos de curto prazo. 3 meses, 6 meses, não tocamos em títulos de longo prazo. Por quê? Risco de taxas de juros. Se as taxas sobem, títulos longos afundam, mas os títulos curtos são diferentes. São empacotados para serem usados, especialmente conforme envelhece, especialmente quando se aproxima da aposentadoria. Porque quando é jovem, você pode bancar volatilidade, tem tempo para se recuperar dos crashes. Mas quando é velho, quando está vivendo do seu portfólio, não pode perder 30% ou 40%. Precisa de estabilidade, e os títulos fornecem isso. Quanto de títulos deveria ter? De novo, depende, mas tem uma velha regra de ouro. Sua idade em títulos. Se tem 30 anos,
30% em títulos, 70% em ações. Se tem 60% em títulos, 40% em ações. Não acho que precise ser tão rígido assim, mas é um ponto de partida decente. A chave é, conforme envelhece, adicione mais títulos ao seu portfólio, porque você não pode perder o dinheiro quando está próximo da aposentadoria. Envelhece. Deveria mudar mais para títulos, mais para a estabilidade. Esses são os 3 ativos: dinheiro em caixa, empresas de alta qualidade e títulos públicos. Agora, aqui está a parte importante. Você precisa dos 3, não só 1 ou 2. Todos os 3, porque eles trabalham juntos, se equilibram. Dinheiro em caixa dá flexibilidade, capacidade de agir quando oportunidades surgem. Empresas de alta qualidade têm crescimento, a capacidade de construir riqueza ao longo do tempo. Títulos te dão estabilidade, proteção quando as ações estão caindo. Juntas, esses ativos criam um portfólio equilibrado, um que pode sobreviver às quedas e prosperar depois. Deixa eu te contar como isso funcionou para mim em 2008, a crise financeira. Entrando naquele acidente, eu tinha todos esses 3 ativos na Berkshire. Tínhamos caixa, muito, provavelmente 40 bilhões ou algo assim. Tínhamos empresas de alta qualidade, Coca, American Express, Wells Fargo. Tínhamos títulos, não muitos, mas alguns. Então, quando o acidente aconteceu, quando o mercado de ações caiu 50%, sim, nosso portfólio caiu, mas não tanto quanto o mercado, porque tínhamos aquele equilíbrio, aquela proteção. E o mais importante, tínhamos caixa, então podíamos agir, podíamos fazer investimentos quando os outros estavam em pânico. O Goldman Sachs veio até nós, precisavam de capital desesperadamente, então investi 5 bilhões em termos muito atrativos. A General Electric precisa de capital, investi 3 bilhões, e esses investimentos nos renderam retornos enormes, bilhões e bilhões de dólares, mas só pude fazê-los porque tinha caixa, porque tinha restrito aquele equilíbrio. Veja, é assim que você sobrevive aos crashes. Não é sobre ser mais esperto que todo mundo, não é sobre acertar o timing do mercado, é sobre ter os ativos certos, estar preparado, tendo caixa quando as oportunidades surgem, possuindo negócios que sobrevivem, tendo estabilidade dos títulos. Essa é uma fortaleza, é isso que te protege. Deixa eu falar sobre como construir isso para você, porque a maioria das pessoas não está gerenciando centenas de bilhões de dólares como eu. Você pode ter 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão, não importa, os princípios são os mesmos. Comece com dinheiro em caixa. Certifique-se de que tem um fundo de emergência garantido, 6 meses de despesas no mínimo. Isso não é negociável, é sua rede de segurança. Além disso, mantenha alguma caixa para investir, 10, 20, 30%. Depende das condições do mercado. Quando tudo estiver caro, mantenha mais caixa. Seja paciente. Quando as coisas são baratas, mantenha menos caixa. Use ele. Depois, construa um portfólio de empresas de alta qualidade. Encontre 5 ou 10 ou 15 empresas que você entenda. Empresas com fossos, com marcas fortes, com boa administração. Compre eles a preços razoáveis e então apenas segure. Não negocie, não tente acertar o timing do mercado. Apenas possua bons negócios e deixe o tempo fazer o trabalho. Depois, acrescente alguns títulos. Se for jovem, talvez apenas 10 ou 20%. Se é mais velho, talvez 50% ou 60%. Use sua idade como guia, mas ajuste baseado em sua situação pessoal e fique com títulos de alta qualidade. Tesouro, principalmente. Talvez alguns títulos corporativos com classificação alta. Nada arriscado, porque o ponto é estabilidade. Deixa eu te contar o que acontece quando você faz isso, quando construiu um portfólio com esses 3 ativos. Os crashes ainda doem, sempre doem. Você vai ver seu portfólio cair, mas não vai cair tanto quanto o mercado, porque tem aquele equilíbrio, aquela proteção. E o mais importante,
Você não vai entrar em pânico porque vai saber que tem caixa. Vai saber que seus negócios são de alta qualidade. Você vai saber que seus títulos estão fornecendo estabilidade. E esse conhecimento, essa confiança, é o que te permite agir quando os outros estão em pânico. É o que te permite ser ganancioso quando os outros estão com medo, como Warren gosta de dizer. Veja, o segredo para ganhar dinheiro nos crashes não é sobre ser mais esperto que todo mundo. Não é sobre prever quando vão acontecer. É sobre estar preparado, ter os ativos certos, ter a mentalidade certa. Porque crashes são oportunidades, na verdade, mas só se você estiver preparado, só se tiver esses 3 ativos. Deixa eu te contar sobre outro acidente, o crash da Covid em 2020. Aquele foi interessante, muito interessante, porque foi tão rápido. O mercado caiu 35% em cerca de um mês. E você sabe o que fiz? A mesma coisa que sempre faço. Tinha caixa, então comprei ações. Investi em empresas que gostavam e que tinham ficado baratas. Tinham empresas de alta qualidade, então não entrei em pânico, porque sabia que iriam sobreviver. Tinham títulos para a estabilidade. E 6 meses depois o mercado estava de volta onde começou. E 1 ano depois foi mais alto que nunca. Mas muitas pessoas entraram em pânico, venderam no fundo. Por quê? Porque não eram qualificados, não tinham os ativos certos, eram totalmente investidos em ações, sem caixa, sem títulos, sem equilíbrio. Então, quando o crash aconteceu, não tinham escolha a não ser assistir, ou pior, vender e perder dinheiro. Dinheiro de verdade, dinheiro permanente. Essa é uma tragédia. É isso que acontece quando você não está preparado. Sabe, eu estou fazendo isso há 75 anos agora e aprendi algo importante. Não é sobre ser o investidor mais esperto, não é sobre fazer as escolhas mais arriscadas, é sobre sobreviver, sobre ficar no jogo. Porque se conseguir sobreviver tempo suficiente, se conseguir passar pelos crashes, vai se dar bem. Melhor que bem. Vai ficar rico. Mas só pode sobreviver se tiver alguns ativos. Dinheiro em caixa, empresas de alta qualidade, títulos. Essas 3 coisas, elas são sua armadura, sua proteção. E se como tem, pode sobreviver a qualquer coisa, qualquer crash, qualquer crise e sair do outro lado mais forte. Deixa eu falar mais uma coisa. A psicologia dos crashes. Porque ter os ativos certos é apenas a primeira batalha. A outra metade é ter a mentalidade certa. Veja, crashes são terrorizantes, muito terrorizantes. Quando você vê seu portfólio 30% ou 40% para baixo, quando vê ranaria sobre bancos quebrando e empresas falindo, seu instinto é entrar em pânico, vender, sair antes que piore. Isso é natureza humana, é como estamos programados, mas também é a pior coisa que podemos fazer, porque é aí que você trava suas perdas. A forma de sufocar esse instinto, a forma de ficar calmo, é ter confiança em seus ativos. Se tiver caixa, saiba que pode sobreviver. Até pode agir. Se houver empresas de alta qualidade, sabe que vão se recuperar. Se tiver títulos, saiba que estão fornecendo estabilidade. E esse conhecimento, essa confiança, é o que te permite pensar com clareza. É o que te permite tomar boas decisões em vez de decisões emocionais. Veja, os maiores erros em investimentos são quase sempre erros emocionais. Venda em pânico, compra por ganância, seguir a calva. Tudo emocional, tudo movido por medo ou ganância, não por lógica, não por análise. E a forma de evitar erros emocionais é estar preparado, tendo os ativos certos, tendo um plano. Quando o próximo crash chegar, e vai chegar, você não vai entrar em pânico, porque vai saber que está preparado, vai saber que tem o que precisa para sobreviver. E essa confiança não tem preço, na verdade não tem preço. Deixa eu te contar mais uma coisa, sobre oportunidade. Veja, crashes não são apenas ameaças, são oportunidades. As melhores oportunidades de investimento acontecem durante os crashes, quando todo mundo está em pânico,
quando empresas ótimas estão sendo vendidas por 50 centavos no dólar, quando o medo está em todo o lado e a racionalidade saiu pela janela. É aí que você ganha dinheiro, é aí que fica rico. Mas só pode aproveitar essas oportunidades se estiver preparado, se tiver caixa, se tiver a atitude certa. Não esteja em pânico como todo mundo. Lembro que em 2008, Warren escreveu um artigo para o New York Times. Foi em outubro, no meio da crise, e ele disse: "Compre ações americanas, eu estou comprando." As pessoas acharam que ele estava louco. O mundo estava desmoronando e ele dizendo para comprar ações. Mas ele não estava louco, estava preparado. Tinha caixa, tinha confiança nos negócios dele, sabia que aquela era uma oportunidade, e estava certo. Nos anos seguintes, aqueles investimentos que ele fez renderam bilhões. Mas aqui está a questão. Ele só pôde fazer aqueles investimentos porque estava preparado, porque tinha fechado os 3 ativos, porque não tinha entrado em pânico. Esse é o poder de estar preparado. É por isso que esses 3 ativos marcam tanto. Espero que tenha ouvido o que realmente estou dizendo. Esses 3